E a dica de leitura de hoje é esse livro bem legal do Jacques Le Goff, que chama O Deus da Idade Média, Conversas com Jean-Luc Poitiers. Bom, o subtítulo aí já dá bem a dica de o que você vai encontrar nesse livro aqui, né? Conversas com Jean-Luc Poitiers. Porque o livro é isso, ele não é um livro com um caráter acadêmico, apesar de ter todo o embasamento, de estar muito bem preparado, de ter uma estrutura ali que é bastante didática, mas ele desenvolve o texto de uma forma assim bastante informal, né? É realmente uma conversa, né? Então, Jacques Le Goff, dentro desse livro aqui, ele vai estar realmente conversando sobre essa imagem do Deus na Idade Média, o que torna uma leitura muito fácil, muito agradável, inclusive para quem não é da área da história, para quem se interessa por história, mas não tem formação dentro da área, para quem se interessa por, no caso, religião, mas também não tem uma formação própria para isso. Então você vai encontrar aí uma descrição muito interessante sobre o que é essa imagem sobre Deus na Idade Média e de uma forma assim muito leve, muito tranquila de se entender. Bom, primeira coisa que ele faz aqui, ele já acaba apresentando que o Deus da Idade Média não é um único Deus, né? Então assim, a figura de Deus na Idade Média acaba sendo uma figura muito importante, né? Toda a visão teocêntrica de mundo, mas no transcorrer desse livro você vê que ele apresenta, tá, mas de que Deus estamos falando, né? Que raio de Deus é esse? Está falando do Deus do monge, dentro do mosteiro ali, isolado da comunidade? Está falando do Deus do padre de paróquia? Você está falando do Deus do nobre? Está falando do Deus do camponês? Está falando do Deus do burguês? Está falando do Deus da mulher? De que Deus você está falando, meu filho? Né? Então, dependendo da formatação ali social a qual a pessoa pertence, a relação dela com Deus vai se dar de uma forma diferente. Lembrando que ele vai descrever dentro do livro, né, que essa relação com Deus é o que vai dar o tom da vida dentro da Idade Média. Então o livro aqui está dividido ali em 4 capítulos, né, mais a conclusão. Que são aí, bom, eu começo pela introdução, né? A introdução chama Deus, assunto de história, né? Então essa introdução aqui é para ele apresentar essa imagem, né, de como a figura de um ser não concreto, né, uma divindade, pode ser um assunto de uma matéria que tem a ver com o ser humano, né? Como é que essa relação homem-Deus, né, vai ser uma ferramenta do campo da história. E aí se encontra ali 4 capítulos. Deus, de que se trata, né, de que Deus se trata, né? Isso quando ele vai apresentar essas diversas formatações de Deus. 2 figuras maiores, o Espírito Santo e a Virgem Maria, né? Onde ele vai tratar todo esse relacionamento com essas derivações da divindade que vai estar presente dentro da Idade Média e que muitas vezes vai ocupar um local mais importante do que o próprio Deus. Seja na imagem do Espírito Santo, dessa ideia de uma força que move, né, quanto a imagem da Virgem Maria, uma figura muito mais próxima. Então ele mostra ali 2 perspectivas da divindade, né, que aproximam a divindade do homem e justamente por isso se tornam mais importante dentro de alguns círculos, né? Aí vem o capítulo 3, que é a sociedade medieval e Deus, né? Como essa sociedade se compõe através dessa figura da divindade, como é que ela se explica, como é que ela se organiza, como é que ela se vê e se entende e trabalha com a imagem da divindade. E por fim, lá, o último capítulo, Deus na cultura medieval, né? Como é que essa figura de Deus vai se expressar em todos os âmbitos de cultura, né? Em elementos de arte, de literatura, música, de convívio, de família, de
de bem-estar, de morte, né? Como é que esse Deus se coloca presente em tudo isso? E fecha lá com uma conclusão magistral, né? Então, livrinho fininho, né? De uma leitura muito fácil, bastante agradável e que vale a pena você ter aí no seu alfarrábio para conseguir interpretar o que é essa imagem construída de Deus na Idade Média. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir, não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. É gentil de sua parte assinar o canal. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar lendo um livro